tudo bem, pessoal? Estamos de volta com mais um episódio do Precisão Cast. Verdade, hoje mais uma convidada muito especial. Nossa. Nossa amiga, ó, que nem vamos falar quantos anos. Deixa pra lá, não fazia muita conta. Desde recém-formado, ela já tinha um ano de formada, mas a gente já se trabalhou. cruzava desde da UFSC, né? Meu Deus. Hoje está aqui na nossa bancada do Precisão Cast, a nossa querida Márcia Santiago Benta, dentista, né? Maravilhosa, nossa amiga, ó, de muito tempo. E uma profissional excelente e que faz aquela odontologia raiz. Odontologia de verdade. Odontologia como a gente fala, familiar também, né? Odontologia familiar. É isso que eu até, quando eu fiz meu estudo, né? Eu botei assim, dentista de família, né? Porque a gente vê, a gente te acompanha. Enfim, vamos desenvolvendo essa história toda durante toda a nossa conversa. Vai nos contar toda essa trajetória aí. Márcia, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi meio relâmpago assim, né? Obrigada também vocês por terem me convidado. Uma alegria estar aqui. Vocês, né, moram no meu coração. A gente está sempre conversando, está sempre interagindo. Às vezes tem um exame, eu chamo a Tita para dar uma olhada ali e ver. E sempre essa troca bem boa que a gente sempre teve, né? É importante, né? É muito bom, né? A gente ter afinidade. Eu falo para os nossos filhos. Porque as amizades, às vezes, aquele amigo da escola não vai ser um amigo para sempre. Ou pode ser, não dizendo que não pode ser. Mas tu vai criar outras amizades na faculdade, outras amizades que a gente criou a nossa no local de trabalho, né? Que a gente ficou mais próximo quando a gente foi trabalhar junto lá na odontoclínica, lembra? Que a gente se formou. Faz tempo. Aprendizado. Que foi uma grande escola para nós todos. Tudo é um aprendizado, né? Eu acho que lá foi um começo, né? Todo mundo tem o seu começo, né? A gente tem que ser grato a tudo que a gente passou. A gente fala até hoje. O doutor Júlio, que nos acolheu, que nos acolheu, né? Porque assim, recém-formado e tal. Nos acolheu e confiou na gente. Eu sempre falo, meu Deus, foi uma escola. Foi uma escola. Foi uma escola. A gente fazia plantão, a gente dormia na clínica. Ai, gente. Foi um tempo, né? Foi um tempo. Então, odontologia raiz. Então, de lá que a gente pegou, assim, a base mesmo, a mão na massa, né? Que a gente saiu da faculdade com muita teoria, claro que a UFSC dá muita prática, né? A gente tem muita. Uma coisa que eu sempre comento é que assim, ó, na UFSC só não fez bastante prática quem não quis. Porque paciente tinha de sobra, né? Tinha bastante. E então, a carga horária, prática era gigante. Não, e a gente saiu com uma bagagem boa, né? Eu tô atualmente com uma dentista que trabalha no meu consultório, ela alugou uma sala lá no meu consultório, e ela comenta assim, né, que ela pegou a pandemia. Ela é formada da pandemia. Então, na época da pandemia, era para ela ter tido a parte clínica, né? E acabou tendo essa deficiência. Então, a gente, graças a Deus, teve uma base muito boa. A gente teve muito paciente para atender. Então, a gente, por mais que não tivesse a experiência, né? A expertise de já anos de trabalho, né? A gente já sabe, saiu sabendo, eu conto a história. A gente tinha, assim, a gente atendia em dupla na universidade, né? Sim. E nas últimas fases, tinha às vezes box sobrando e... Professor, posso atender sozinho? Eu quero atender 2 de vez de um. Porque um atendia um período, outro. Desfazia a dupla. Desfazia a dupla. Então, eles deixavam alguns. E a gente foi falando, então, a gente trabalhava dobrado ainda. Tinha que lavar dobrado o material, mas tudo certo. A gente que estava lá para aprender, então tinha que aproveitar aquele momento. E hoje a gente vê muita gente, não quer fugir. Isso não faz nada. Se forma, às vezes não faz nada. Na verdade, tem que aprender isso aí. E depois a gente continuou uma escola na odontoclínica. A odontoclínica que foi muito importante. Muito importante, meu Deus. A gente aprendeu ali a velocidade, a atender as emergências, que vinha o paciente na madrugada, lembra? A gente atendia os abscessos, a gente tem a base, né? Foi uma base muito boa que a gente teve, então eu acho que tudo são degraus, né? Que a gente vai trilhando até chegar onde a gente quer estar, né? Isso nos e tu já chegou onde tu queres? Eu já cheguei onde eu quero estar, onde eu gostaria de estar. Que maravilhosa. É bom escutar isso. Isso é muito legal, assim, né? A gente escolhe a nossa profissão muito cedo. Com 16, 17 anos tem que escolher uma profissão, pra vida inteira. Então, né, não necessariamente tu vai seguir, mas é uma responsabilidade. E tu não tem uma maturidade ainda, né? Então, tu chegar em 30 anos de profissão e tu olhar pra trás e tu falar, se eu tivesse que escolher hoje, eu escolheria de novo. Porque tá certo, né? Então,
Hoje eu não me sinto trabalhando no consultório, porque eu construí pacientes assim, que hoje eu já atendo o filho do paciente que eu que eu atendia criança, sabe? Eu tenho um paciente, o Rafa, que eu atendi ele pequeno, com 12 anos de idade, e hoje ele já tem filho, já, sabe? Então, é uma história que a gente constrói, na verdade, né? Então, hoje eu não me sinto trabalhando, eu vou no consultório, a gente dá risada, a gente ri com os pacientes, sabe? Então, é quase assim que uma relação mesmo de amizade, a gente não tem, assim, uma coisa profissional, né? Então, eu atendo muito paciente recorrente, né? Eu tenho pacientes que eu atendo desde que eu me formei, né? Que eu já tenho 30 de formada, né? Consultório eu tenho acho que 26 ou 27 anos. E eu tenho um paciente que eu atendo desde. Olha, que maravilhoso. Começo. E sabe que quando eu tava montando aqui meu script, eu botei dentista de família. Ah, eu gosto. Eu botei. Acho que eu te mandei, né? Eu dentista gosto de família. Porque Sim. apesar de a gente não tá lá dentro do teu consultório, mas pelo teu Instagram, as coisas que tu posta, a gente sente isso de ti. Que tu trata os pacientes de tal forma que assim, esse aí já é paciente dela há muito tempo. E ela abraça, ela beija, ela põe a foto. Esse aqui é o seu fulano. Sabe, é uma coisa assim, carinhosa, que transcende só o profissional. Não é só uma troca de que tu tá prestando um serviço. E é uma coisa que é construída, né? Uma coisa que eu gosto é que assim, os pacientes falam assim, aí vou lá na Márcia. Eu tenho que marcar lá na Márcia, sabe? Então, assim, eu quase que virei sinônimo de dentista para as famílias que eu atendo, sabe? Sim. Até outro dia, uma paciente minha postou no story dela um aniversário de uma parente lá, né? Aí tava na foto, eu comentei assim, atendo todo mundo. Todos os meus pacientes. Foi muito engraçado, porque tava ela, tava com os outros filhos, tava o sogro dela, tava a sogra dela, tava a cunhado dela. Eu olhei assim, meu Deus, eu conheço todo mundo. Conheço a galera toda. Isso é sinal de quê, né? Que o teu trabalho é bem feito, é feito da maneira correta. Porque senão as pessoas não voltam. Com certeza. Né? E então, assim, tu manter isso a longo prazo. E uma coisa muito importante, assim, nós que depois de muito tempo a gente foi mãe, tu vai confiar teu filho pra quem? Sim. Tu vai confiar o teu filho pra quem realmente, olha, meu bem mais precioso, né? E aí tu atende o pai e a mãe, e aí eles levam os filhos, aí os filhos levam os filhos. Isso não tem maior resposta e hoje que isso, no consultório, só os pacientes que eu já tenho, né? Porque eu trabalho muito com prevenção, com recorrência. Graças a Deus eu consegui, assim, fazer meu paciente entender que o dentista não é só quando tá doendo, não é só quando tá sentindo alguma coisa. É um cuidado, né? Tu não vai no médico só porque... Ou não deveria, né? Ir no médico só quando tá sentindo alguma coisa. Tu vai pra fazer um exame, pra ver se tá tudo bem. Então, eu sempre falo pro paciente, quando tu tá sentindo uma dor, quando tá sentindo alguma coisa, é porque já tem um problema instalado. Já tá atrasado. Já tá atrasado. Então, todos os pacientes que vão certinho, né? Até essa semana teve um paciente que ele comentou assim, ai, Márcia, eu não quero tirar esse siso. Eu assim, por quê? Ele assim, porque quando tu falou que não deveriam ter tirado o meu canino, eu fiquei pensando assim, eu já perdi um dente que não precisava, agora eu vou perder mais um, tá? Eu falei, mas o siso precisa tirar. Vai te incomodar. Aí ele ficou assim, não, mas Deus tu falou que não era pra ter tirado o meu canino, eu fiquei pensando, agora eu não quero mais tirar nenhum dente e tal. Aí eu falei pra ele, mas desde que tu tá comigo, tu não perdeu nenhum dente, né? E ele tá comigo, acho que já faz uns 20 anos. Então é muito bom, assim, muito sabe? Tu Porque, tem olha, né? eu nunca me esqueço uma coisa que um professor falou, muitos anos atrás. Que antigamente o dentista dizia assim, nossa, esse aqui é meu paciente, desde o dente de leite até a dentadura. Oi? Que dentista você então, foi? Deu certo. Que o teu paciente perdeu todos os dentes. Prevenção, né? Como que... Não, é o meu orgulho, é o meu orgulho manter isso, né? Eu tenho um paciente que ele quis fazer uma estética, que também a gente também faz uma estética também, né? Só que assim, eu mandei pro laboratório para fazer o planejamento, fazer mock-up, fazer aquilo tudo, ele falou assim, Márcia, tem que fazer de pré-molar a pré-molar. Os premolares dele eram rígidos. Aí ele assim, para aumentar o corredor bucal e tal. Eu falei assim, não é a queixa dele. Corredor bucal fechado não é a queixa dele, a gente não vai fazer. Então assim, eu tenho muita resistência com pegar uma broca e preparar, porque a gente sabe. Porque não tem desgaste. Claro que tem. Sim. Quando o dentista fala assim, eu faço sem desgaste, eu digo assim, então você tá fazendo sobre contorno. Com certeza. Porque não tem como, né? E a gente já viu vários casos. Dentistas super famosos no Brasil tiveram que fazer um recall, por quê? Periodonto gritando.
Justamente. Faço sem desgaste. Depois vê que não é assim. Não existe. Não dá. Não existe. Duas coisas não ocupam o mesmo Não tempo. dá, Alguma coisa não vai dar como é certo. que vai fazer uma coisa ali? Então eu até briguei, né, entre aspas, com o meu técnico. Eu disse, não, eu vou fazer só de lateral a lateral. Não, mas e o caninho? Não. Então vamos fazer no máximo a ponta de caninho ali. É fazer o necessário, fazer o que precisa, né? A queixa do paciente é o dente 21 escurecido. O 11 está tudo bem, o 12 está tudo bem, o 22 está tudo bem. É muito mais fácil, né? Também tu que trabalha com prótese, fazer tudo. É muito mais fácil do que tu fazer só aquele um. Mas eu me desafio a fazer só aquele um. Porque se um dente só que está escurecido, por que eu vou comprometer o resto? Claro. Né? Se tá tudo restaurado, tá tudo manchado, é uma situação. Mas e se tá tudo rígido e aquela paciente bateu com o balanço quando era criança, aquele dente escureceu, ela fez uma endo, né? E ela só se incomoda com aquele dente ali. Eu vou comprometer tudo? Então, eu sempre penso assim, ó. Eu faria no meu filho? Não faria no meu filho. Né? Eu faria em mim. Né? Eu extrairia todos os dentes da minha mãe para fazer um protocolo se tivesse dente ali viável para manter, sabe? Então, assim, a odontologia preventiva, eu sempre falo que ela tem várias etapas. Então, não necessariamente uma pessoa que ela já tem uma prótese total, ela não tem que fazer prevenção. Sim. Ela precisa fazer avaliação de mucosa. Eu peço panorâmica de total, porque eu já peguei resto radicular com abscesso, né? Então, chegou para fazer total, vai fazer uma panorâmica primeiro, para a gente ver como é que tá isso ali, para não fazer uma prótese, de repente, em cima de uma lesão, uma ameloblastoma, sei lá, que pode ter ali embaixo. Então, assim, ó, a prevenção, ela começa não ter cárie, né? Quando chega a ter, tu vai cuidar para ela não chegar num canal. Sim. Né? Quando chega um tratamento de canal, faz logo antes que vire um abscesso periapical agudo, sabe? Então, a prevenção, ela tem... Quando eu coloco assim, né, geração zero cárie, que eu coloco, né, os filhos dos meus pacientes, eu digo assim, né, com orgulho, geração zero cárie, tem pessoas que comentam assim, eu já não tô mais. Mas a prevenção, ela também pode acontecer se tu já teve cárie, se tu já teve... Tu vai, né? Daqui pra frente, pra evitar. Até porque é muito mais fácil ter uma recidiva do que ter uma cárie nova. Sim. Certo? Sim. Quem já tem... O grande problema que a gente vê, não é problema, mas a gente vê hoje assim, são retrabalhos, porque chega uma hora que a restauração vai fadigar. E às vezes tu não faz a prevenção, a hora que tu pega, às vezes o paciente começou a sentir dor, aí vai pro canal, aí vai... E às vezes era tão simples, né? Uma recidiva pequenininha, vou só remover, vou trocar. Então, essa é a importância da visita frequente, né? Do cuidado. Cuidado, de ter... E como é que tu trabalha isso no teu consultório? Tu tens uma organização, uma gestão desses pacientes? Tu chama? Como é que tu tens essa recorrência? Eu faço assim, ó. O paciente chegou no consultório, ele já é informado que ele não vai ter alta, sabe? Aquela coisa assim, ó, volta em 6 meses. Né? Até porque não tem esse protocolo engessado de 6 meses. Cada paciente tem um paciente que eu chamo uma vez por ano para fazer profilaxia. Sabe por quê? Porque em 6 meses ele não tem nada. Sabe? Então eu não tenho por que eu fazer ele ali, fazer uma profilaxia se ele não tem nada. Vou fazer de conta que eu tô limpando. Não tem nada. Sabe? Então eu chamo ele uma vez por ano. E tá muito bom. Né? Tem paciente que se eu chamar em 6 meses... Não dá. Eu chamei em 4. Mas cada caso é um caso, a dificuldade. Tem paciente de protocolo que eu tiro 2 vezes por ano. Tem que eu tiro uma vez por ano, e às vezes eu tiro, tá limpinho ali e tal. Agora tem paciente que tem dificuldade de higienizar, mesmo que tu faça aquela protocolo certinha ali, né, que não retém alimento, tem paciente que tem dificuldade. Então, tu tem que individualizar o protocolo de prevenção. Então, quando o paciente chega, eu já falo assim, ó, a partir de agora, a gente vai zerar, vai deixar tudo certo o que tu precisa fazer, e depois a gente vai entrar num esquema que tu vai retornar. Então, tu tem que já falar isso no começo. Porque se tu não falou nada, daqui 4 meses tu vai ligar, a pessoa fala assim, não, tá tudo bem. Sabe? Agora, se tu já avisou, ela sabe que tu vai ligar. Sim. E aí eu digo assim, ó, não precisa te preocupar porque a gente vai te chamar. Sabe? Aí quando a pessoa fala assim, eu não vou, por alguma razão, aí eu entro em ação. Eu falo assim, oi, fulano, aqui é a doutora Márcia, né? Lembra que a gente conversou que é importante fazer isso? Se nesse momento tu não tá podendo, por alguma razão, para quando que a gente pode marcar? Porque, na verdade, né, o paciente, às vezes, ele pode achar que a gente tem interesse comercial, porque e tá muito pelo contrário, né? É meio contrário, né? Até semana passada, eu tenho um parceiro, né, um colega, eu sempre digo assim, né, ninguém é pato, né? Porque, na verdade, o pato, meu pai falava isso, né?
O pato, ele quer nadar, ele quer andar e ele quer voar, né? E ele voa Não faz mal, nada bem. ele voa mal, ele Nada nada mal, mal. ele nada mal. Então, não dá pra tu querer fazer Fazer tudo tudo. porque tu não consegue, né? Então, eu tenho um colega que ele faz a parte cirúrgica pra mim, de protocolo carga imediata, essas coisas, eu faço mais a parte protética. E eu, infelizmente, semana passada, a gente atendeu um paciente que ele chegou com uma doença periodontal no estágio final, e era um paciente meu, que eu acompanhava certinho, e ele sumiu só desde 2011. Meu Deus. Nossa. Sim. E foi deixando, né? Então eu sempre digo pro paciente assim, ó, por melhor que seja a tua escovação, tu não tá dispensado de vir no dentista. Porque eu vou, né? Eu sou dentista, eu vou. Sim. Então, assim, tu não consegue fazer sozinho, tu não Não, consegue não. cuidar sozinho da tua higiene, do teu, né? Por melhor que fazer seja, o teu tu controle tem de que- placa, tu até consegue fazer, mas sempre vai ter formação de cálculo em algum lugar, sempre às vezes pode ter algum início de cárie se formando. Então, assim, é tu conscientizar o paciente, e a gente não pode achar assim, ó, que é muito óbvio, né? Ah, imagina, todo mundo sabe escovar. Tem paciente que não sabe. Não. Eu pego a escova, eu tenho um monte de escova lá, né? E aí eu pego uma escova e falo assim, ó, como é que escova? Então, assim, ó, ai, o dentista escova. Gente, o dentista tem que ensinar a escovar o dente. É. Porque se não for o dentista, quem que vai ensinar? É verdade. A gente tem que ensinar. Então, eu sou a dentista da escova. Raiz. Dentista da família. De dente, sabe? Eu pego e digo assim, ó, como é que tu escova? Então, já começa numa pegada, né? Tem paciente que faz assim, ó. Eu assim, não. Já começou pegando errado. Porque quando tu pega a escova assim, Tá fazendo tu muita vai força. fazer força. Eu não consigo imaginar uma pessoa que pega a escova desse jeito e vai escovar assim. Ela já pega ali. O jeito que ela empunha, né? Da empunhadura do cabo, tu já vê Já como é te que ela mostra escova. alguma coisa. Aí tem paciente que fala assim, ó, eu primeiro faço assim, depois eu faço assim. Aí eu olho assim, meu Jesus amado. Tá, então vamos lá. Tu vai começar a fazer assim. Ah, eu não vou fazer assim. Sabe? Então, um marmanjo, às vezes, sabe? De 40 anos de idade, não sabia escovar, né? Fio dental, tem que falar, ó, tem que ir até lá em cima, não é só para romper o ponto de contato e volta, tem que ir até lá em cima. Então, isso é importante, porque como é que tu vai querer que o teu paciente mantenha o trabalho que tu fizesse, que é uma preocupação grande que eu tenho. Se o paciente vai manter o que eu fiz. Porque é muito triste, assim, um paciente retornar com tudo que tu fez quebrado, fraturado, né? E hoje em dia tem muito essa questão da sepse, que os pacientes, eles estão com apertamento, os pacientes, eles estão ingerindo bebida ácida, eles estão usando vape. Então, assim, ó, o estilo de vida é muito diferente. Então, hoje, a minha anamnese mudou no consultório. Eu tenho que perguntar assim, ó, tu toma algum medicamento? Porra, vem a lista, né? Sertralina, escalopram, Vervance, não sei lá. Então, e a gente sabe que todo ansiolítico, todo medicamento para TDAH, que tá tendo bastante, ele potencializa bastante o bruxismo, o apertamento, né? Então, como é que tu vai pegar um paciente desse para reabilitar sem saber que ele usa isso? Sim. Né? Que ele usa um antidepressivo, que ele usa um ansiolítico. Né? Hoje E sem contar que diminui o fluxo salivar também. Sim, ele mexe em tudo, né? Ele mexe em tudo. E hoje, mesmo quem não toma, né? A gente vê que quase todos os pacientes estão precisando. Quase todos os pacientes estão tomando um negocinho. Não, ou se não está tomando, mas precisa. O estresse, o dia a dia, havia corrida do dia a dia. Também, É que você falou de odontologia do dia a dia, né? E aí, assim, a gente tem um pouco de bagagem de anos de vida, né? Sim. Como mudou, né, Márcia? Os problemas mudaram. Alguns não, né? Mas, assim, hoje, esse estilo de vida, hoje tem Odontologia do estilo de vida. Odontologia do estilo de vida, né? Porque, na verdade, é o paciente boca limpa, né? Ele chega ali, né? Então, uma recessão gengival é uma doença. Né? Uma lesão discoide ali na oclusal do molar é uma doença. Uma abfração é uma doença. Né? Então, como é que se trata uma abfração? Tem gente que faz uma restauração. Então, assim, trata uma abfração como uma restauração de classe 5. E não é? Não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver. Então, é uma coisa do estilo de vida. Às vezes, tu vai olhar o paciente com baita de um tórax, o paciente, né, ele tá gritando, ele tá doente. Né? E às vezes o dentista olha, eu já peguei pacientes que saí do dentista, não, eu só fazia profilaxia e o paciente está doente, sabe? O paciente com desgaste. Uma coisa é não aceitar o tratamento, não querer usar, não querer orienta, e às vezes ele não quer. Esmalte, é muito desconfortável. não, esmalte assim. com trinca, né? Esmalte vulnerável. Então, na verdade, um esmalte
que ele tá todo trincado, ele tem um comportamento de dentina, ele não vai proteger a polpa se ele tá todo trincado. Então, como é que tu vai pegar um paciente desse e fazer um clareamento? Hoje, aqui na Sabe? clínica, a gente pega, assim, os casos, né? Como vem caso, né, de paciente que vem suspeita de fratura, de trinca. Nossa, É só apertamento. é o dia inteiro. Às vezes dentes rígidos, Aham. às vezes dentes com uma restauração mínima. Ou o paciente dente que não tem uma restauração na Isso. boca, tá lá o premolar quebrado. tá com dor, tu olha, parece que tá rígido. Radiograficamente, tu não vai ver, vamos fazer uma Vai ver a tomografia, tu vê lá a fotografia. trinca. Puxa vida. Isso acontece rotineiramente. Não é mais aquela coisa, aconteceu uma Da vez. pandemia pra cá, né? Isso, mais Mudou ainda. totalmente, Não, a assim. pandemia mudou completamente o perfil do paciente, né? Mudou Mudou. muito, Mudou. né? Tanto na questão da medicação. Antigamente, antigamente não tinha tanto paciente tomando antidepressivo como tem hoje. Sim. Né? Hoje tá praticamente todo mundo, assim, eu de 10 pacientes, né? Eu sempre, quando eu faço o diagnóstico, eu pergunto, né? Tu usa alimento, né? O que tu costuma comer? O que tu toma? Tu tem que saber o que o paciente come, porque como é que tu vai fazer um planejamento, principalmente se envolver clareamento, se envolver alguma coisa assim, sem saber como é que é o hábito dele, né? Como é que é o estilo de vida, o que ele come, o que ele toma, né? Ô, Márcia, como é que tu te mantém atualizada? Porque a gente vê que tu tá afiadíssima, né? Com todas as novidades na ponta da língua. Como é que tu te mantém atualizada? Eu sei que tu faz curso, mas conta aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Então, quando a gente tem 30 anos de profissão, quando a gente pretende ficar muitos anos numa profissão, a gente precisa acompanhar. Eu sempre falo assim, que se eu estivesse fazendo hoje só o que eu aprendi na faculdade, Meu Deus. Eu já tinha fechado os trabalhos. O que a gente faz daquela época, né? Sim. Básico, Sim, mas... sim, Não, sim. os princípios são os mesmos, mas mudou muita coisa, né? Deus. Mudou material, mudou forma de tratamento, coisas que se fazia não se faz mais, né? Então... E o que era certo não é mais certo. Não é mais certo. Então, assim, a gente precisa... Na verdade, assim, antigamente, na restauração de amálgama, troca ou não troca, né? Ficava assim. Antes eu falava, não precisa trocar, tá. Hoje eu avalio e quase todas eu substituo. Por quê? Trinca. Né? Então, o maior causador de trinca são os dentes com um MOD de amálgama e um pré-molar tratado canal. Pré-molar, é só uma questão de tempo. Mas até porque é que lá, tu avalia. Às vezes não precisa, né? Às vezes a restauração tá tudo bem, o dente é pequeno, uma restauração classe 1, tu não precisa ficar trocando. Mas, assim, as resinas melhoraram tanto o sistema adesivo, a qualidade das resinas específicas para cada região, que às vezes não sabe, fiz uma restauração de resina. Mas tu sabe que resina tu tá usando, que é outra coisa importante. A atualização vai te mostrar. Não, e assim, na atualização, quando eu fiz uma de resinas compostas com a Camila Centenário, o ano retrasado, muito boa. E aí que eu vi que o foto que eu usava, que eu considerava foto bom, ela falou que era. Ela falou assim: olha, dos piores é o melhorzinho. Então eu já fui correndo trocar o meu foto. Isso que não era um foto, né? Era um foto mais ou menos, assim, né? Então, assim, quando a gente. Né, hoje em dia também tá muito fácil, né? Tem curso online muito bom. Né? Tem curso online muito ruim também. Né? Tem assim que tu vê que não sabe nem para que foi feito aquele curso. Mas tem curso online muito bom. Então, hoje em dia facilitou muito Você não aprende que não quer. O nosso acesso à informação, né? Mas eu ainda sou raiz, eu gosto muito de curso presencial. Nós também. Né? É outra coisa. Trocar experiência, conversar com as pessoas. Conhecer, fazer pergunta, né? Tem o Ricardo Thanos, que é da oclusão. Eu fiz um curso em Curitiba com ele ano passado, que foi, nossa, muito bom presencial, e ele tem um online também, mas não é a mesma coisa. Eu comprei online não é a mesma coisa. E fui depois no presencial. É outra coisa, legal, né? Outra energia. Aproveitar um tempo que tu tá em casa ou tá em algum lugar, eu vou dar uma olhada aqui, mas tem que botar a mão na massa. Tem que estar lá. É diferente. Não, tu tem que te sair e ir, porque eu acho assim, é um respeito com o teu paciente, sabe? Porque, né, eu tava falando ali a questão do pato ali, né? O que eu não faço, né? Então, hoje eu me permito não demitir paciente, né? Às vezes tem que demitir paciente, né? Tem paciente que às vezes tem que falar primeiro para fazer um tratamento psiquiátrico para depois fazer um odontológico, né? E eu me permito também hoje, né? Além de demitir paciente, né? Mas esse negócio de demitir paciente... Outro dia tava aqui... Agora eu lembrei. Outro dia tava aqui uma paciente fazendo confusão, aí pois é. veio a nossa secretária, não pode demitir a paciente? Eu falei, olha,
Pode, né? Mas vamos ver. Aí foi, demos volta na situação. Porque também hoje as pessoas acham que tem direito a fazer tudo e que a gente tem que fazer o que eles querem. Sim. E eles têm que entender que tudo tem regra, né? Aqui é uma empresa, o teu consultório é uma empresa, não só no fato de ser empresa, Colocar mas limite, né? Colocar limite naquilo. E assim, por exemplo, tu é profissional da saúde, tu é dentista, eu quero tirar tudo, fazer protocolo. Não é o que ele tá pagando que eu vou fazer. Né? Mas eu tô pagando. Não dá, tá errado. Mas não dá, tá errado, não é o melhor pra ti, não é o certo. Então, isso que tu tá falando é uma coisa importante, né? Mas tem que ter coragem. Sim. Né? Tem que ter coragem, tem que ter jeito também, né? Claro, o jeito que tu faz isso pode se virar contra ti, sim, né? Sim. Então tem que ter aquele jeitinho de falar. Uma vez aconteceu no consultório, uma paciente, ela não estava bem. Eu vi que ela não estava bem. E aí eu falei pra ela assim, tu não tá bem, né? Quando eu falei isso, olhando bem no olho dela, ela desabou. Ela começou a chorar. Ela começou a contar umas coisas que tinham acontecido na vida dela. Então eu vi que ela só queria um abraço. E às vezes a pessoa só quer um abraço. Então ela tava assim, eu falei assim, não, eu tô vendo que tu não tá bem. Tu não é assim. Tu nunca foi assim. Né? Eu disse assim, eu sei que tu tá incomodada, mas tu nunca reagiu dessa maneira. O que tá acontecendo? Tu quer conversar um pouquinho? Claro que a gente não vai aconselhar, que a gente não é psicólogo, mas claro. Às vezes escutar. Só escutar. Né? Tem paciente, já aconteceu do paciente estar na cadeira e daqui a pouco cai uma lagriminha. Aí ele limpa com guardanapo. Daqui a pouco cai uma outra. Alguma coisa ele tá pensando, né? Então, quando se fala que dentista é um pouquinho psicólogo, a gente é mesmo, né? Não que a gente vai dar conselho na vida do paciente, mas é o escutar. Porque hoje em dia, às vezes, tem pessoas que não tem quem escute, né? E isso que tu tá falando é uma coisa tão maravilhosa que o dentista, ter uma relação longa com o profissional, por exemplo, tu só tens essa sensibilidade porque tu conhece essa pessoa há muito tempo. Sim. Tu diagnosticou o problema por entendeu? Então, assim, isso é muito bonito, porque tu consegue, tu levou a tua carreira de tal forma que tu tens esse vínculo, tu conhece o teu paciente e tu sente quando ela não tá bem. E eu vou conforme o paciente, né? Tem paciente que é quietinho, que eu atendo já há anos, ele senta na cadeira, ele não quer ficar falando, né? E dentista tem mania de falar, né? Sim. Oi, pode falar. Aberta, e a gente falando ali, e perguntando, fazendo pergunta, né? E aí, como é que foi o casamento da tua filha? A gente com a boca aberta. Louco pra falar e não é pode. nenhuma resposta que permita um sim ou não, né? Sim. É pergunta como foi a tua coisa, como foi a tua viagem, né? Então, tem alguns que gostam de ficar mais quietinho e tem aqueles que gostam de conversar. Que aí eu conto também das minhas coisas. Tem gente que fala assim, não pode criar intimidade com o paciente. O paciente chega ali na consulta, ele já conta o que aconteceu na família dele, eu já conto o que aconteceu na minha. Deu uma confusão lá. Ele chega na outra consulta e pergunta como é que foi. Eu acho que essa relação, assim, de tu não criar, não te colocar num pedestal, não colocar um muro na frente do paciente, né? Quando eu vou fazer anamnese, eu evito até isso, assim, sabe? Eu gosto de sentar do lado dele. E pra quê? Pra que ele fale mesmo pra mim. Eu digo assim, isso é importante. Eu falo assim, como é que tá o teu sono? Tu tem dormido? Tu precisa tomar algum medicamento para dormir? Porque tudo isso me interessa. Eu falo para ele por que isso me interessa. Né? Se o sono dele é bom, se o sono dele não é bom, se ele acorda. Tu acorda no meio da noite, tu dorme a noite inteira. E o paciente às vezes ele estranha, né? Mas quem quer saber disso? Sim. Porque tem tudo a ver. Porque tu tem que saber qual é o comportamento desse paciente, o que acontece, se ele tem bruxismo, se ele, né? Como é que são os hábitos dele, para saber como é que vai se comportar o nosso material restaurador na boca desse paciente. E isso é engraçado, porque tu faz a mesma restauração, tu usa o mesmo material, tu usa o mesmo protocolo, e quando... Para um paciente... Pode estar ali 10 anos exatamente igual, aí tem outros que eles vêm 2 anos, mas o que está acontecendo? Aconteceu o quê? Não, mas uma coisa está errada, né? A mesma coisa, de anos e outro... Por quê? Porque são hábitos diferentes. Tu tem que investigar o porquê que isso está acontecendo. E é difícil descobrir, às vezes, porque... Não, tudo certo, não tomo nada, não faz nada, né? Mas não... Se for a fundo, tu vai ver que tem alguma coisa. A gente vai ver que tem. Eu já descobri uma gestação numa consulta. Sério? Eu perguntei para a paciente, porque eu acompanhava ela há muitos anos, sempre teve uma higiene muito boa, gengiva saudável, a casca de laranja ali. Chegou com uma livro, assim. Gengivite. Inflamada, eu olhei assim, gengiva estranha. Eu falei assim, tu tem alguma possibilidade de estar grávida? Ela, não, imagina. Mas eu pensei assim, não, porque tá estranha, a tua gengiva não é assim.
né? E pela gengiva eu percebi por quê? Porque eu acompanhava, né? Chegou na outra consulta, bingo, né? Doutor, vai ser a madrinha. A doutora ultrassom. Nossa, essa doutora é boa, ela dessa. Então, assim, foi uma coisa muito interessante, porque tu pensa assim, não é de uma hora para outra que o paciente, não vou escovar. Até pode acontecer, né? Mas tu vai ver os sinais ali, né? Eu perguntei se estava tomando algum medicamento, tá tomando algum remédio, alguma coisa, né? Não tô tomando nada. Tu tem chance de estar grávida? Tem alguma chance de estar... Não. Logo já vem a luzinha ali, né? Quem sabe? Ô, Márcia, então tens uma história maravilhosa, esse vínculo com os pacientes e tudo mais. Mas conta pra gente assim, ó, qual é o carro-chefe do teu consultório? O que tu mais faz? Que eu imagino que seja prevenção. Sim. Né? Mas assim, conta um pouquinho das tuas especialidades, né? Que tu é especialista em 2 coisas, né? Então, o que aconteceu? Quando eu acabei a faculdade, né, trabalhamos lá na clínica, depois eu montei meu consultório, né, comecei a trabalhar com clínica geral, e aí começou o auge, né, do implante, né, o hexágono externo, né, então começou, e aí o que eu comecei a perceber? Que estava tendo uma demanda de pacientes que fraturavam o dente, que ficavam irrecuperável, precisava fazer implante, e eu não fazia. Né? E aí é ruim tu ficar encaminhando muito, né? Porque aí às vezes tu perde até aquele paciente de ficar encaminhando mais. E aí, como eu sempre gostei de cirurgia, eu fui fazer implantodontia. Fiz especialização. Tu fez onde a especialização? Fiz em Florianópolis, na Uningá. Tá. Unidade de Florianópolis. Fiz lá. Aí comecei a trabalhar com implantodontia, só que eu gostava de outras coisas também. Então, assim, ó, eu não me enxergava assim, implantodontista. Agora eu vou fazer só implante, né? Então, o que eu não faço de jeito nenhum é endo, né? Quando teve a formatura, não sei se na turma de vocês tinha, na minha tinha. Ganhava o kit? O kit né? Tinha o prêmio do melhor destaque. E o prêmio endo. E eu ganhei o prêmio endo. Sério? Que legal. E aí, quando eu acabei... E hoje não faz nada. Aí ganhei. E hoje não faz nada. Não, aí eu pensei assim, eu acho que eu sou boa ainda, né? Aí ainda existe Uber em Torres? Tem, acho que tem ainda? Tem. Então, eu fiz um curso, um aperfeiçoamento em endo. Quer dizer, eu não sei. Tem ainda? Na Ubra de Torres. Eu ia ali final de semana fazer esse curso de aperfeiçoamento em endo, que eu pensei, vou ver, se eu gostar, eu vou especializar em endo. Eu pensei, não, eu não ganhei isso aí por acaso. Depois eu descobri que foi por acaso. Porque eu não gostei nada de endo, não gostei, né? Os endodontistas têm, assim, minha admiração. Né? Porque... Pra mim também é endo e odontopediatra. Nossa, não gostei. Odontopediatra mais ainda. Eles têm, olha, eles são bons. Então, acabei abandonando a endo, né? E fui para implantodontia para suprir uma demanda que eu tinha crescente no consultório. E, na minha opinião, um dos maiores avanços que a odontologia teve foi a implantodontia. Sem dúvida, né? sem dúvida. Porque, assim, antigamente, a pessoa podia ter dinheiro que fosse... Que se ela perdesse um dente, ou ela ia para uma prótese fixa, que desgastava os dentes do lado, ou ela ficava uma PPR, né? Ou ficava sem nada. Então, né, para corrigir mutilações, para mim, a implantodontia foi a maior revolução que a odontologia já teve, né? Uma pessoa sair de uma dentadura para uma prótese fixa, né? Então, é o melhor dos mundos, né? E comecei a trabalhar a parte cirúrgica, eu não gostei. Aquela coisa de osso ali, tudo não foi muito a minha praia, né? Eu fiquei mais na parte protética. Aí a ortodontia, ela entrou junto com isso, porque às vezes a gente vai reabilitar um 46, né? E o antagonista já destruiu. Então, eu queria eu mesma, porque às vezes ele mandava para o ortodontista, ele queria botar o paciente em classe 1. E muitas vezes era um paciente de 60 anos de idade. Só queria arrumar aquilo ali. Ele só queria incluir aquele dente para poder fazer a prótese depois, né? Então, eu fui tentar uma atualização em orto só para fazer pequeno movimento de verticalizar um molar, de incluir um molar, né? Para viabilizar a minha prótese como implante. Espaço protético. E aí eu acabei fazendo vertegração, né? Em ortodontia, fiz em Balneário Camboriú. E aí comecei, né, a atender alguns pacientes, mas ainda não era o que eu queria ficar fazendo, né? Quando eu vi, eu tava com um bolo de pasta desse aqui, ó. Eu disse, agora? Ai, socorro, né? Não é nada que eu quero. Aí, não dá pra tu intercalar com, agora eu tenho uma profilaxia, agora eu tenho um tratamento ortodôntico. Não.
A ortodontia, na minha opinião, né? É uma especialidade que tem que exercer meio que sozinha, né? Exclusivamente. Meio exclusivo. Então, eu deixei um dia na semana só para paciente de ortodontia. Aí, aquele um dia já não comportava. Tive que pegar 2 dias. E eu via que os 2 dias de ortodontia eram os dias que eu não estava feliz, sabe? Eu queria fazer outras coisas também. Eu gosto assim, ó, do contato com o paciente, de fazer uma reabilitação, de aquela coisa de tu olhar e no final, né, depois de pronto, tu falar assim, nossa, que bacana. E a ortodontia, não sei se é porque é uma coisa que é muito demorada, né? Não bateu teu coração, assim. Não bateu meu coração. Mas bem, tem gente que faz, porque como ajuda, né? Fazer uma reabilitação, muitas vezes, com certeza. você tem que mandar primeiro fazer uma horta. E aí o paciente, mas se quer fazer bem feito o tratamento, tu vai ter que fazer horta. E muitos, tem pacientes que, não vou. Passa 2, 3, 4, 5 anos. Agora eu quero. Quer dizer, eu fiz, não dá pra fazer, tem coisa que não dá pra fazer. Sim. Aí vai fazer, se tivesse feito, depois que faz, puxa, que demora. Aí consegue fazer uma coisa funcional, E hoje em estética. dia, a gente tem visto pessoas corrigindo, né, dente mal posicionado com prótese, né? Sim, com certeza. Coisa que era fácil de resolver, Então, né? Porque aí o que eu faço é assim, ó. Não tem, o paciente não quer. Tudo bem, ele não quer fazer, mas então eu não vou fazer. Sim, né? Então não tem assim. Aí tu faz uma prótese cheia de sobrecontorno, tu corrigiu, né, corrigiu, entre aspas, aquele mau posicionamento com uma prótese, com desgaste e uma coroa. É porque o paciente não quis fazer a horta, mas tu não deveria ter feito, então. Claro, né? Então, se o paciente não quer fazer o que eu digo que é pra ele fazer, tu não faz. eu não faço. Tá certo. Mas são coisas, e quantos que aparecem, né? Quero fazer faceta em todos os dentes. Tu vai fazer? Não, faz? Não faço. Não faço. Eles não sabem o problema que isso vai causar. Muitos não sabem. Tem muitos que fazem porque não estão pensando no paciente em si. O sorriso fica bonito Só meses e olha. Né? Eu tenho percebido que banalizou. Tem gente que precisa, tem gente que precisa. Tem. Não, tem, mas assim, ó, tudo dentro de uma indicação. Isso. Né? Tu tem indicação? Eu falo, não, tu não tem indicação para fazer faceta. No máximo um clareamento. No máximo. E tá bom. Mas olha aqui, aí, porque a questão... Não, é porque assim, hoje em dia, o paciente ele tem acesso a muita informação. Ele vê no Instagram, ele vê no chat GPT, então ele já chega com o diagnóstico. Tem paciente que fala que eu tô com uma dor no 36, e ele já fala o número do dente, sabe? Que eu não sei onde é que viu. Então, a informação chegou muito fácil. Então, hoje, a gente não é mais o detentor único da informação, porque o paciente ele já chega dizendo o que ele quer fazer. Então, tem paciente que fala assim, não, esse dente é porque ele extraiu. Assim, não, esse dente aí, tu vai fazer um tratamento de canal, depois a gente vai fazer isso. Mas aí eu vou gastar o preço do implante. Sim, então, mas vai ficar do teu dente. Mas assim, são coisas totalmente diferentes, né? Então, na verdade, às vezes é até mais caro. Se for pensar que fazer um tratamento de canal, colocar fazer um núcleo, né? Botar uma prótese, um provisório, vai ser mais caro que fazer um implante. Mas ainda é o teu dente. Quando ele não tem solução, ok, perfeito, vamos fazer isso agora. Enquanto existe possibilidade de mantê-lo, vamos salvar. Não, e salvar dente, eu acho que é uma missão que a gente tem, né? E eu assim, como dentista mesmo, assim, de prevenção, de cuidar de dente, né? De conscientizar o paciente a manter a higiene, manter o dente, né? Eu falo assim, ó, tu vai ter o teu dente pro resto da tua vida se tu cuidar, né? Então, eu quero que o paciente tenha essa visão, né? De que ele vai ter o dente pelo resto da vida dele, né? Isso é maravilhoso. A gente tá quase já chegando no nosso tempo, acredita? Que a gente passa rápido. O papo é bom. A gente conversando com a amiga. Uma conversa inteligente, vai que vai, né? Márcia, mas assim, ó, tens uma outra coisa que brilha no teu coração muito, e a gente sabe. E que muita gente não sabe. E muita gente não sabe. Queria que tu conversasse com a gente, contasse aí pra nós a história da ONG, né? Que é Dentistas do Bem. Dentistas do Bem. E a Márcia trabalha, batalha, né? Tá aqui com a pasta da paciente. Mostrar o caso. Batalhando por um tratamento endodôntico e tudo. Como é que é essa ONG? Claro, o próprio nome já tá falando, né? Mas como que funciona? Como que tu entrou nisso? Conta um pouquinho pra gente como é que é o trabalho da ONG. O Dr. Fábio Bibancos, né, é um dentista que, nos idos de 1995, 96, ele dava palestras em escolas
né? E nessas palestras ele fazia algumas avaliações e ele via que a prevenção tinha chegado, entre aspas, tarde demais para algumas crianças. Que ela já estava com cárie, já estava com dor, já estava com comprometimento pulpar em vários dentes. E ele começou a pensar o que ele poderia fazer para ajudar aquelas pessoas que às vezes não, né, na maioria das vezes não tinham condições de fazer um tratamento, né? Aí ele conversou com mais alguns dentistas, colegas dele, e fizeram um grupo, vamos atender esse pessoal, e começaram a atender. E outras pessoas ficaram sabendo, eu também quero ajudar e tal. Foi ampliando. E aí foi ampliando, e aí ele criou, né, uma ONG até para ter apoio, né, incentivo da iniciativa privada e tal, né. Ele formou uma ONG chamada Turma do Bem, né, e dentro da Turma do Bem tem um braço que é do Dentistas do Bem, que presta atendimento odontológico gratuito, voluntariamente, para crianças pré-cadastradas. Então, essa criança, ela passa por uma triagem, não é chegar no teu consultório e falar que eu sou passa por uma triagem. Então, eles é que mandam o paciente para o nosso consultório. Então, quando eu soube, né, que existia isso, eu pensei assim, é uma forma de eu devolver um pouco do que a gente recebeu, né? Até porque a gente, né, vocês também que estudaram numa faculdade pública, a gente tem, assim, um pouco desse compromisso, de responsabilidade, de saber que tu teve acesso ao melhor ensino, né? A odontologia da UFSC é uma das melhores do país. Com certeza. Então, a gente teve acesso a tudo isso, então a gente precisa devolver de alguma forma, né? Então, eu entrei, me cadastrei na ONG Turma do Bem. Eles têm também um braço que é a Polônias do Bem, que lida com mulheres que sofreram perdas dentárias por violência doméstica. Meu Deus. O nome é por causa da Santa Polônia, né? Polônia Dentes e tal. Então, tem uma Polônias do Bem também, que eu ainda não me vi ainda, assim, pra deixar ficar ali, que é uma coisa, uma carga um pouquinho menor, né? Sim. Que a gente lida com as crianças. Então, até 17 anos de idade, 18, né, que a gente pega, porque é uma fase em que às vezes já vai entrar no mercado de trabalho, né, tem criança que não sorri, tem criança que não dorme porque tem dor, e a gente sabe que o sistema público nem sempre vai conseguir absorver essa demanda, né? Sim. E nem, né, endo de molar, por exemplo, não faz. Não, até faz. Agora já faz. Já tem o centro de especialidade. Mas todas as idades? Todas as idades. Não, todas as idades. Eu trabalhei na prefeitura de Sara por muitos anos. Então, hoje todas as idades. No começo eram crianças até 12 anos. Cada prefeitura faz a sua demanda, certo? O que eles conseguem atender ou não. Não. Tem, mas assim, tem uma fila. Às vezes, o paciente não pode esperar um ano para fazer um tratamento de canal, né? Então, assim, tem vários fatores mas existe, pelo menos tem essa possibilidade. Então, aí, essa ONG, ela tem em torno de 18 mil dentistas cadastrados. Ela já é internacional, tem listas fora do país também. Que legal. Né? Então, ela teve um alcance muito grande, uma adesão muito grande, né? Então, eu quero falar também que a precisão, né? Não é cadastrada, mas quando a gente pede... né? Não tô oficialmente, mas a gente tá sempre... Né? Então, quando precisa de exame de imagem, né? Tá sempre ali. Né? Uma vez eu vi no Instagram uma mulher falando que ela tinha sofrido um acidente, estava numa situação difícil, né? E pediu uma ajuda que eu não poderia dar aquela ajuda, porque ela queria um tratamento ali que eu não tinha como acesso ao profissional, né? Mas eu mandei para ela um direct, né? No Instagram, e falei assim, eu sou dentista, se tu tiveres precisando de alguma coisa, eu posso te ajudar, que eu puder te ajudar, me avisa. E ela falou da filhinha dela e tal, né? Que tava com problema no dente ali, que não nascia e tal. E aí pedi para precisão, exame para ela também, não era da ONG, mas era um outro caso. Sim, eu lembro. E aí a precisão fez. Então, assim, essa parceria, né, de vocês também terem esse olhar para a pessoa que precisa, de devolver para a sociedade, através do nosso trabalho, um pouco do que a gente recebeu, eu acho que é muito importante. Nada, né? E não só nesse pensamento, claro que a gente tem que devolver o que a gente recebeu, mas a gente tem tanto, né? E a gente já conseguiu tanto através do nosso trabalho que dividir isso, né? Permitir com que outras pessoas tenham acesso. O que a gente conquistou, a odontologia que deu, né? Exato, exatamente. Mas é um sentimento tão bom quando tu faz isso. Não é? É verdade. A gente se sente melhor do que a pessoa, assim. Hoje, né, a gente conseguiu o tratamento de canal para essa menina aqui, para a Isabelle, né? E hoje, quando eu mandei mensagem para a mãe para falar,
Aí ela falou assim, ai, Deus que abençoe, blá, 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 sabe? Assim, a felicidade da pessoa de saber que ela vai ter acesso a um tratamento, né? Então, a gente sabe que a falta de informação, né, que levou a esse estágio de ter um horário com comprometimento com o par e tudo, mas o nosso papel é conscientizar, é ajudar, é acompanhar. Então, a ONG vai pegar a Isabelle e vai acompanhar, né? Fazer o tratamento ortodôntico, vai fazer o acompanhamento. Então, eu vou pegar essa menina e eu vou tratar como trato meus pacientes. Sim. Fazer os retornos, chamar para que ela venha ter saúde. E ela vai se desenvolver. Porque... Ela, com a correção, ela vai se desenvolver muito melhor. Ela vai ela vai se comunicar melhor, ela vai comer melhor. Ela vai, sabe? Ela vai sorrir. Ela estava, tu mesmo comentaste antes, ela tem vergonha do sorriso, porque não aparece os laterais e tal. E aí ela vai desenvolver, vai conquistar as coisas dela na vida, e ela vai ser tua paciente, e os filhos. Vai se lembrar de ti pra vida inteira. Com certeza. E assim, eu tava comentando, ajudar alguém pode ser abrindo uma porta, faz diferença quando a pessoa te agradece. Verdade. Uma coisa básica, né? Mas assim, imagina... Uma gentileza, né? Ser gentil, né? Ser gentil. É tão legal. Pode não dizer nada, mas só um sorriso e uma cena já é alguma coisa. A gente se sente melhor do que a pessoa, né? Eu acho que quando a pessoa não precisa nem te agradecer, só o fato de estar fazendo e tu vê a felicidade, né, daquela pessoa, né, no consultório, no tratamento que tu faz, e o paciente olha e gosta e fica feliz e te abraça, aquilo vale mais do que qualquer pagamento, né? Eu sempre digo assim, quando eu faço algo que o paciente fica muito feliz e fala, nossa, valeu a pena e tal, a gente fica mais feliz do que o ganho, né? Isso ali acaba sendo secundário, porque eu acho que deve ser muito frustrante fazer algo que o paciente, não gostei e tal. E eu faço gostar, né? É isso aí. Trabalhamos até gostar. Até gostar. Vamos fazer de novo isso aí. E assim, pra finalizando de novo, né? Chegando ainda mais pertinho do final. E o teu filhote, e a tua vida, e a Márcia fora do consultório. Eu sei, né, que tem um filho. Hoje eu fiquei pensando, será que ele já se formou? Acho que ele já se formou. Mas ele recém passou no vestibular. Olha, já passou 6 anos, né? Me conta um pouquinho do teu filhote, que não é mais tão pequeno, já é um médico, adulto, né? Adulto. E que orgulho, né, Márcia? Conta um pouco do Vitor aí pra nós. E tu, dentista, mãe, mulher. Sim. Onde é que cabe tudo isso aí dentro do peito? A gente tem que se dividir, né? Então, o Vitor, ele sempre foi um filho muito estudioso, sabe? Ele sempre gostou muito de estudar e ele sempre teve muita facilidade. Ele estudava muito pouco nas provas. Ele nunca foi de estudar muito, estudava muito pouco. Ele entendia as coisas, sabe? Ele falava, mãe, não tem que decorar, tem que entender. Então, ele entendia, ele ia bem nas provas, né? Aí ele fez vestibular ele decidiu fazer medicina. Eu gostaria que fizesse odontologia, mas... Não deu. Eu sou uma dentista tão feliz pra profissão que se ele fizesse odonto eu ia gostar bastante, né? E aí ele fez vestibular para medicina na UFSC de Araranguá. Se formou em julho do ano passado. Aí não sabendo o que ia fazer para residência, aí se inscreveu para um concurso para plantonista em Capivari de Baixo, passou, foi chamado. Então agora ele está em Capivari trabalhando, já decidiu que ele quer fazer anestesiologia. Que legal. Porque ele é médico raiz, gosta de hospital, gosta de centro cirúrgico e tal. Então ele vai fazer anestesia, né? A prova é só em janeiro. Então ele trabalha 3 dias como plantonista, estuda 3 dias. Preparando, que é mais um vestibular. Muito mais difícil. Que é mais difícil do que o vestibular. 6 vagas onde ele quer fazer. Né? Que legal. Que legal. Mas ele vai chegar lá. Com certeza. E que bom, né, Márcia? Tu vê a vida... no começo tu falou, né? Eu te perguntei, tu chegou onde tu queria? Sim. Né? Que legal, né? Tu tem uma história dentro de uma profissão, tu construiu uma família e tu já vê o teu filho conquistando as coisas dele, com tanto sucesso, né? Eu acho que isso é tudo que tu merece, porque tu é uma pessoa muito do bem, tu tem um coração maravilhoso. Fora, sem contar que é uma excelente profissional, e a gente viu aqui ela dando aula. A gente nem precisou falar nada, a gente só dava um passinho, ela já discorria tudo, né? E a gente sente o que é mais legal disso tudo é a tua paixão.
É o teu amor pela odontologia. A gente vê que tu tá assim. Os olhos brilham, né? O olho brilhando. Eu ia falar exatamente isso. O dia que o olho não brilhar mais, não vai mais trabalhar. Mas não vai nunca vai deixar de brilhar. Não nunca vai deixar de brilhar. Porque se deixar de brilhar pela ortodontia, tu vai arranjar outra coisa. Tu vai, sabe, a orto não brilhou o teu olho, tu tá, ok, fiz. Serve pra mim pra alguma coisa, mas eu vou seguir outras coisas. Né? Eu acho que a odontologia é isso. Ela é ampla, ela é generosa. Te permite. Não, e assim, eu consegui passar para tem uma dentista que atende no meu consultório, doutora Camila. Ela tem 3 anos de formada, está terminando odontopediatria agora, que ela gosta bastante. Então a gente está fazendo uma parceria boa lá no consultório, já consigo terceirizar algumas coisas para ela. E ela, por ser uma dentista mais jovem, então ela traz o frescor. Traz a energia. Ela chegou para mim e disse assim: Márcia, vamos alugar um iTero? Eu disse, o que é iTero? Ela assim, eu assim, ela assim, vamos alugar, assim, não dá de comprar? Não vale a pena, é melhor alugar. Vamos alugar. Alugamos esse iTero. Aí já tô escaneando assim, gente, que coisa legal. Então, assim, ó, essa troca que eu tenho com ela é muito boa. Ali no consultório, ela aluga uma sala, né? Eu tenho 2 cadeiras lá no consultório. Ela aluga, tem os pacientes dela ali. E aí ela traz muita novidade ali, então a gente vai oxigenando. Reciclando, um ajudando o outro. Isso é muito bom. Que legal, que legal. Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, foi uma delícia. Ela tava toda preocupada. Me dá o roteiro, me dá o roteiro. Não tem roteiro. Não tem roteiro. A gente até fez. Eu fiquei com o papel aqui um tempo, mas nem olhei nada, porque isso é uma gostoso. conversa entre amigos. É uma conversa bem entre informal. amigos. O tempo passa, se deixar, a gente fica mais uma hora. Conteúdo tem, né? História dos pacientes, dos... História tem. Se fosse pra parar aqui pra contar a história, a gente ia ficar aqui mais tempo. Situações inusitadas, só imagina quanta coisa, né? Foi tão bom revê-la que fazia tempo que eu já não pessoalmente, né? Pessoalmente a gente não se encontrava, né? Só no Instagram. Nessa vida corrida. E só pra finalizar, e como é que é a tua vida no Instagram? Que tu tá bem blogueirinha. Não, assim, é muito sazonal, muito cíclico, né? Isso ainda pouco. Tem época que eu apareço, tem época que eu tô sumida, porque, na verdade, meu paciente não vem do Instagram, né? Então, eu não uso ali para captação de paciente, né? Até uma vez eu conversei com um profissional de marketing, né? Que ele foi lá no consultório e ele falou, não, mas ele fez tipo um raio-x, né, do meu trabalho, e ele falou que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, que a dentista que atende ali comigo, que ela tinha que ser por porcentagem, não podia ser assim, porque eu disse assim, não é nada disso que eu quero. Da forma como eu tô fazendo, tá tudo certo, tá tudo tão tranquilo, né? Então eu acho que tu tem que seguir o caminho que te faz feliz, tu tem que seguir o caminho que tu olha ali e tu olha para trás e tu vê que tu não tem do que te arrepender, que tu deu o teu melhor pro paciente, que tu fez nele o que tu faria no teu filho, o que tu faria na tua boca, o que tu gostaria que fizesse. Sim. Né? Então, eu sou dentista da escova, dentista do creme dental, do fio dental, da classe 2 com ponto de contato. Bastante. Sem sobrecontorno. Sem sobrecontorno. Então, é o básico que a gente precisa fazer e que está cada vez mais difícil, né? Em 2017, eu fiz um curso de toxina botulínica, foi boom, né? Eu fiz lá, tá lá o certificado, mas assim, nossa, não é o que eu quero fazer, né? Não, né? Quer ser dentista? Quero ser dentista raiz mesmo, assim, com o que eu tô fazendo, tô feliz com o que eu tô fazendo. E as pessoas, né, assim, tu ter essa rede, né? Eu tenho uma rede de dentistas também, que são meus parceiros. Isso é legal. Isso é também, legal, claro, claro. Então eu não me fecho no consultório. Então eu tenho vários parceiros que a gente chama, né? O tratamento de canal eu não faço incisivo central. Nossa, faz décadas que eu não faço tratamento de canal de dente nenhum, né? Então eu tenho o endo que faz ali pra mim, o que eu não faço eu chamo pra fazer, tudo profissionais de excelência, profissionais que eu daria a minha boca pra tratar. Justamente. Porque a responsabilidade... A indicação é nossa também. Claro. A responsabilidade da indicação é nossa. Com certeza, né? E eles vão no meu consultório. Sim. Eu não indico, eles vão lá fazer. Então, quando eu coloco dentro do meu consultório, mesmo não sendo eu, a responsabilidade é minha, né? Então, eu só levo colegas assim que eu confio, que eu sei que vai ficar tudo bem. Os pacientes também gostam de ficar ali no ambiente do consultório. No ambiente que eles já conhecem. Né? E eu sempre fico do lado, fico junto, né? Não, vamos estar ali junto e tal. E tem funcionado bem dessa maneira. Que legal. Que bom. Obrigada. Vou pedir ali nosso presente. Fabrício, alcança ali para por favor. Agradeço o teu tempo. Eu liguei para ela rapidinho já
Já Mas- aceitou. Só uma lembrança. Uma lembrancinha, uma caneca lá. Personalizada. Pra também falar pra tua casa, Obrigada. lembrar desse momento, né? E agradecer muito a parceria, tu é uma querida, mora no nosso coração desde lá daquele tempo Meu lá. Desde aquele tempo. Melhor Não vamos nem comentar, né? Mas enfim, parabéns pela grande profissional que tu és, pela odontologia que tu pratica e essa verdade que tu fala, essa paixão, isso é maravilhoso. contagia. Contagia. Isso é legal, assim, É. mostrar isso pros jovens que estão vindo nesse. Com Como a gente já certeza. conversou em outros episódios com outros colegas, que às vezes eles querem tudo pra ontem. Verdade. E não precisa ter pressa. É. As coisas vão vir, tem que seguir o seu fluxo. Vai ser construído, né? É. Tu é Não adianta acelerar. Obrigada, parabéns. Obrigado por Obrigada também a Por- vocês. dispor um Sucesso, pouco do né? teu Mais tempo com a sucesso gente ainda aqui. para a clínica, né? A gente está sempre, né, em contato, né? Os casos que tem, a Tita está sempre ajudando. Uhum. Então a Precisão é uma grande parceira, não só minha, como de todos os dentistas de Que Criciúma e bom. região. Obrigado mesmo, tá? Então vamos só fazer o encerramento. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa história inspiradora da doutora Márcia, que ela é maravilhosa. E que essa história, que essa odontologia de verdade, que essa paixão que ela tem, possa inspirar Contagiar tanto outros profissionais, quanto os estudantes que estão nos assistindo. Sempre. E até mesmo as pessoas que não são dentistas, mas que gostam de ver pessoas apaixonadas pelo que isso aí. fazem. Então, obrigada, um beijo e E até o próximo próximo. episódio.